Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou Rodrigo Toneto, instrutor e consultor da Fisconet e estou aqui para esclarecer sobre a nota técnica publicada pelo Ministério da Economia, esclarecendo, afinal de contas, como que fica o 13º salário e as férias daqueles empregados que tiveram seus contratos suspensos ou reduzidos. Pois bem, antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e trazer uma novidade para todos que estão aqui. A Fisconet, a partir de agora, está com 3 super novidades no nosso canal no YouTube para trazer muita informação gratuita para todos vocês. Nós temos, a partir de agora, o Fisconet News, onde toda semana nós faremos uma resenha do que teve de alteração na legislação, de cunho trabalhista, fiscal, tributário. Olha que legal! Então, vocês se manterão atualizados navegando, acessando o nosso canal. Bacana, né? E não fica por aí. Nós criamos a seção Fisconet Responde, onde nós traremos as principais dúvidas que surgem na nossa consultoria, que nossos clientes perguntam para nós traremos aqui, trazendo ainda mais conteúdo para vocês. Olha que bacana! E hoje nós estamos estreando o Fisconet Urgente. Então fica de olho, ativa o sininho, porque vai ser o primeiro a receber o nosso Fisconet Urgente quando tiver. Quando que será realizado o Fisconet Urgente? Num caso como hoje, onde nós tivemos a publicação de uma nota técnica esclarecendo como que fica o 13º e as férias dos empregados com contrato suspenso ou reduzido. Isso é um assunto extremamente importante, urgente. Por isso nós publicamos imediatamente, gravamos o vídeo e trazemos aqui o nosso posicionamento quanto a essa alteração que é realmente urgente. Vamos lá, infelizmente nós temos uma polêmica, vamos começar então, nós temos uma polêmica no ar aqui. Eu vou começar pela nossa nota técnica, né? Nota técnica 51520. Mais uma dica, na descrição do vídeo tem um link para entrar no nosso canal no Telegram. O canal é gratuito e lá vocês vão encontrar a íntegra dessa nota técnica e também da diretriz orientativa do Ministério Público do Trabalho, que eu também vou falar sobre ela, que saiu há poucos dias. Muito importante. O nosso canal no Telegram é grátis, entra lá e vai receber no celular notícias, novidades, material de apoio, aulas, tudo gratuito. Tá legal? Então convido vocês, conto com a presença de vocês lá no nosso canal no Telegram. Vamos então para as nossas questões aqui. O Ministério da Economia finalmente esclareceu como fica o 13º. E as férias. O 13º, para aquele trabalhador que tem... Primeira coisa, base de cálculo. Rodrigo, sobre qual valor eu calculo o 13º do empregado que está suspenso, contrato suspenso ou reduzido? Sempre segue o que está na lei, com base na remuneração de dezembro. Sempre com base na remuneração de dezembro. Porém, nós temos aqueles empregados que estão com o salário com a jornada reduzida, ok? Mesmo o que estão com a jornada reduzida, é isso que a nota técnica trouxe, eu devo calcular com base na remuneração integral de dezembro. Ou seja, eu não trago nenhum prejuízo para o empregado que está com um contrato reduzido. Agora, e o empregado que está com um contrato suspenso? Eu vou calcular com base na remuneração de dezembro? Sim. Porém, qual é a quantidade de avos que eu vou pagar para esse empregado? Vou pagar quanto? Ele não trabalhou o ano todo, porque ele teve o contrato suspenso. E aí, a nota técnica, ela trouxe o cálculo do 13º, considerando que o período suspenso não conta. Como que funciona a legislação do 13º? Cada mês, para eu considerar como devido 1/12 do 13º, eu devo considerar que o empregado tenha trabalhado pelo menos 15 dias, não é isso? Então, aqueles meses que houve uma suspensão superior a 15 dias, aquele mês todo não entra na contagem. Então, deve ser visto caso a caso, né? Eu vou pegar cada mês, vou pegar lá o mês, por exemplo, de abril,
né? O empregado teve o contrato suspenso mais de 15 dias, então esse AVO eu não pago. O mês de maio, o mês de junho e assim por diante. Eu vou vendo mês a mês para ver se esse empregado ele teve o contrato suspenso por mais de 15 dias dentro daquele mês, aquele AVO não é devido. Então eu só vou pagar os AVOs que efetivamente o empregado trabalhou por pelo menos 15 dias dentro do mês. Muito bem. Então, e para um contrato que está reduzido, esse conta normal porque ele trabalhou todos os meses, ele trabalhou pelo menos 15 dias dentro do mês, a não ser que ele tenha tido faltas aí injustificadas, aí é outra situação. Mas o fato de ter reduzido o contrato não muda a contagem dos AVOs. Agora, a suspensão sim. Lembrando que isso é um posicionamento do Ministério da Economia, ainda não tem base legal, tem apenas uma nota técnica do Ministério da Economia. Tudo que nós estamos vendo aqui é uma orientação do Ministério da Economia, não quer dizer que dará 100% de segurança jurídica para a empresa que adotar essa medida. Pelo contrário, nós estamos diante de uma situação de total insegurança jurídica. Poderá tudo isso que nós estamos vendo aqui ser objeto de uma reclamatória trabalhista do empregado que se sentir prejudicado e aí, né, o futuro dirá como que o judiciário vai se comportar diante dessa situação. É sempre bom frisar isso. Fale com o empresário, fale com quem trabalha com o escritório de contabilidade, fale com o seu cliente e deixe claro, olha, essa medida poderá ser objeto de reclamatório trabalhista, visto que não há um posicionamento na legislação, o que há são notas técnicas. Tudo bem? Então, 13º salário é isso. Para quem tem o contrato suspenso, eu vou pagar os AVOs proporcionais aos meses que trabalhou pelo menos 15 dias. Para quem tem contrato reduzido, eu conto normal os AVOs, ele recebe o 13º dele integral. As férias. O que é as férias? O que o Ministério da Economia se posicionou? Que durante a suspensão do contrato, não faz a contagem do período aquisitivo, ou seja, suspende a contagem também. Portanto, o período concessivo ele acaba tendo o período aquisitivo ele sendo suspenso. Quando voltar a trabalhar, eu volto a contar o período aquisitivo desse empregado. Então, na suspensão, eu não conto durante o período da suspensão aqueles dias todos suspensos na contagem do período aquisitivo. Já no contrato reduzido, aí nós temos o contrário. Nós contamos sim, porque afinal de contas ele está trabalhando, então continua fluindo a contagem normal do período aquisitivo desse trabalhador. Ok? Bom, qual é o problema disso tudo? Primeiro que nós não temos uma certeza jurídica, porque só lá no judiciário, caso tenha reclamatório trabalhista, é que nós vamos saber como que vai se comportar toda essa questão. Nós temos o Ministério da Economia se manifestando dessa maneira, o que nos traz pelo menos uma segurança perante a fiscalização. Em princípio, isso aqui vem do Ministério da Economia, então a fiscalização do trabalho provavelmente vai acatar a orientação que está aqui. Então, pelo menos nesse ponto, nós temos uma certa tranquilidade. Agora, na esfera judicial, aí é outro papo. Bom, o que acontece? O Ministério Público do Trabalho, ele tem, desde que se instaurou a pandemia, publicado notas técnicas, orientações, entendimento deles, de como a empresa deve proceder. E o Ministério da Economia, o Ministério Público do Trabalho, ele publicou uma diretriz orientativa, ela não tem número. O nome é diretriz orientativa. O que ela traz, gente? Ela traz o seguinte, que o empregador, no entender deles, deverá pagar o 13º salário, tanto para quem tem contrato suspenso, quanto para quem tem redução do contrato, deverá pagar normal, como se tivesse trabalhado. Olha só, que posicionamento forte, né? Porque nós temos que ver também que estamos diante de uma pandemia onde os empresários estão passando por uma crise econômica muito grande. Então, será que eles pensaram nisso ou só pensaram no trabalhador? Eu acredito que só no trabalhador, né? Eles estão pensando muito no princípio da proteção, que é um princípio seguido no direito do trabalho, principalmente no direito processual do trabalho, mas
né, que num momento desses eu acredito que deveria ter um pouquinho de bom senso. Enfim, a polêmica está no ar. Nós temos o Ministério Público do Trabalho se manifestando nesse sentido, mas é apenas uma diretriz orientativa, não foi publicado, por exemplo, no Diário Oficial da União, é apenas um entendimento do Ministério Público do Trabalho. Como eles vão proceder contra as empresas fizeram diferente disso, só o futuro vai nos mostrar. Mas eu acredito que não poderá haver uma atuação muito forte, visto que não há um fundamento legal para essa questão que o Ministério Público do Trabalho colocou. É apenas um posicionamento. Eu vou só para nós encerrarmos então, eu estou aqui com a nota técnica e estou aqui com a diretriz orientativa. Eu vou mostrar para vocês como que eles concluem. Aliás, lembrando, lá no nosso canal no Telegram está disponível esses dois documentos na íntegra para vocês baixarem para o celular de vocês. Tá? Olha a conclusão. Impressionante, né? A conclusão do Ministério da Economia. Observando-se a aplicação da norma mais favorável ao trabalhador, não há óbice para que as partes estipulem via convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, acordo individual ou mesmo por liberalidade do empregador a concessão do pagamento do 13º ou a contagem do tempo de serviço, inclusive no campo das férias, durante o período de suspensão e redução. O que eles disseram aqui no final na portaria? Eles dão toda a orientação do que eles entendem que pode a empresa fazer, que é pagar o 13º proporcional para os suspensos, suspender a contagem do período aquisitivo das férias para os suspensos, porém, no final, eles trazem que, olha, pode a empresa, se quiser, por liberalidade dela, observando o princípio da proteção do trabalhador de norma mais favorável, ela pagar integralmente o 13º, inclusive para quem está suspenso, e considerar o período trabalhado, aliás, o período suspenso como período fluindo normalmente para a contagem do período aquisitivo. No final eles dizem, olha, se a empresa quiser, paga. Né? Então vejam que na própria nota técnica, no final eles ainda abrem a possibilidade, de repente, olha, e claro, a empresa querendo optar por fazer algo mais favorável ao empregado, aí sim, ela tem uma segurança jurídica de que não haverá lá uma reclamatória trabalhista no futuro. Então, deixa eu só ver a conclusão do Ministério Público do Trabalho. Conclusão deles, considerar o período de adesão das medidas de suspensão e redução na composição dos requisitos trabalhistas de aquisição, de cálculo de valor e de fruição das férias e do 13º. E ainda efetuar o pagamento integral do valor do 13º e das férias dos empregados, considerando o período contínuo de trabalho, sem a dedução do período na qual os empregados não tiveram, ou os empregados estão ou estavam nas medidas previstas nas medidas emergenciais de suspensão e redução. Então, gente, o Ministério Público do Trabalho, por eles, tem que pagar tudo como se não tivesse havido nenhuma alteração contratual. Para o Ministério da Economia, como nós vimos, né, 13º proporcional para os suspensos, período aquisitivo suspenso, a contagem para os suspensos, porém, no final eles dizem, olha, se o empregador quiser pagar, né, por liberalidade dele, ótimo. Então, finalizando, finalmente, mais uma vez estamos diante de uma situação onde o empregador tem uma insegurança jurídica e, claro, para a empresa ficar 100% tranquila, seria a questão de seguir uma orientação do Ministério Público do Trabalho e efetivamente pagar, mas nós sabemos que diante de uma pandemia, uma crise econômica, para muitas empresas inviável. Então, o nosso recado está dado. Se eu fosse você, eu diria para o cliente, olha, dá para fazer assim, temos uma nota técnica nos resguardando, diante disso, a fiscalização do trabalho não deverá nos autuar, porém temos uma insegurança jurídica caso esse empregado venha a discutir judicialmente essa questão. Infelizmente, né, estamos diante de uma série de novidades, de uma série de imprevisões ou imprevistos na legislação. Ok? Então era isso. Muito obrigado pela sua audiência e um forte abraço. Até mais!